Olá, meus queridos amigos e amigas. Vamos dar continuidade na nossa leitura para nós finalizarmos o capítulo 26 no Evangelho de Mateus, a partir do verso 42. E ele se afastou novamente pela segunda vez e orou, dizendo: Ó meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando achou-os outras vezes adormecido, porque os seus olhos estavam pesados, e ele, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então veio ele aos seus discípulos e disse-lhes: Dorme agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo traído pelas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos nós, eis que é chegada aquele que me trai. E enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e bastões, da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Então o que o traía lhes deu um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele, segure-o rapidamente. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Salve, mestre, e o beijou. E Jesus disse: Amigo, por que tu vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo sua mão, puxou sua espada e, ferindo um servo do sumo sacerdote, cortou-lhe sua orelha. Então Jesus disse-lhe: Põe novamente a tua espada em seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada hão de perecer com a espada. Tu pensais que eu não posso agora orar ao meu Pai, e ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que deve suceder? Naquela mesma hora, disse Jesus à multidão: Saístes como a um ladrão, com espadas e bastões, para me prenderes. Todos os dias eu me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isto foi feito para que pudesse se cumprir as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram, e os que seguraram a Jesus o conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Mas Pedro o seguia de longe até o palácio do sumo sacerdote, e, entrando, sentou-se com os servos para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciões e todo o concílio buscava falso testemunho contra Jesus para poderem matá-lo, mas não achavam nenhuma. Sim, embora viessem muitas falsas testemunhas, não achei nenhuma.
Por último vieram 2 falsas testemunhas e disseram: Este homem disse: Eu posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E o sumo sacerdote levantou e lhe disse: Nada respondes? O que estes testemunham contra ti? Mas Jesus permanecia em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digais se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste, contudo eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Ele blasfema, falando para que precisamos ainda de testemunhas. Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. O que pensais? E eles respondendo disseram: Ele é culpado de morte. Então eles cuspiram na sua face e o espancaram, e outros feriram-no com as palmas das suas mãos, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Ora, Pedro estava sentado do lado de fora do palácio, e aproximou-se dele uma criada. Disse: Tu também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei o que dizes. E ele, saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse ao que ali estavam: Este indivíduo também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez, com juramento: Eu não conheço o homem. Pouco depois aproximou-se os que ali estavam. Disseram a Pedro: Certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Eu não conheço o homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Neste capítulo e no próximo capítulo, o nosso amado Jesus, findando o seu ministério na terra, ele foi julgado e crucificado para trazer-nos a salvação. Aqueles homens procuraram todas as maneiras e falsos testemunhos para condenar o nosso amado Jesus à morte de cruz. E Jesus pagou um preço muito alto pela nossa liberdade, pela salvação das nossas almas. Notamos nesta passagem do nosso Senhor Jesus que ele diz ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus estava sofrendo muito, até mesmo antes dele ser crucificado. E ele decidiu obedecer à voz do Senhor, do nosso Deus. E ele disse: Mas que a tua vontade, Pai, seja feita a tua vontade, mas não a minha. E Jesus foi para o madeiro e pagou o preço muito alto. E ele nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida para nos resgatar, para nos salvar da condenação do pecado. Eu convido a você a meditar e a refletir nesses acontecimentos.